dessa Tretinha. treta virtual, né? Não, na época... Existiu uma treta ou não? Esse é o futuro da existia uma cabeça. Guerra Fria. Guerra Fria. Uma Guerra Fria, mas existia uma treta por baixo dos panos, assim. Como eu disse, né? Os empresários e artistas alimentavam essa rixazinha. E eu tinha a ilusão da amizade. Que artista era amigo e tal. Mano, só que, mano, eu tô aqui em Uberlândia. O cara tava em São Paulo. O cara tinha condição de estar com os artistas colado o tempo todo. E o cara sempre foi mais bem de situação que eu. Então ele podia. Se o artista ia pra uma resenha, baixar sei lá quantos combos de uísque, ele tinha condição de acompanhar. Comprou uma casa em Orlando, vizinho do empresário do Jorge Mateus. Mano, eu botei meu primeiro carro, foi anos. Então, assim, eu ficava nessa, mas os caras é mais amigo dele que meu. Pô, mas não sei o quê, que bababá. E ficava, só que no começo a gente era amigo. Porque a gente começou junto, sem saber um do outro. E aí a gente criava... Tipo, eu e o Dudu, a gente começou junto, sem saber um do outro. A gente era amigo e tal... E por conta dessas rixas, eu comecei a sentir que ele começava a rebater as minhas postagens, os meus textos. Eu escrevia uma coisa, dias depois, no blog dele, tinha a resposta. Tinha isso, entendeu? Rolou e aí começou a rolar uma treta, até rolar uma coisa sobre o Vitor e Léo na época, bem pesada. Porque uma época que o Vitor foi criticado por falar que eles não eram sertanejos. E eu peguei pesado, desci a lenha nessa declaração do Vitor. Contra o Vitor. No dia, tanto é que o Vitor até hoje não me cede entrevista. Por conta disso. Já o Léo, sim. Porque ele falou que não era... Porque ele achou que eu coloquei os fãs contra ele, as fãs contra ele. Porque no momento ele falou que não era sertanejo, e você falava, pô, o cara canta, as fãs... Canta sobre roça, vive roça, canta nas festas sertanejas, nas artes sertanejas, e vai falar isso agora, velho. E foi o que eu falei. Foi pesado e ele pegou ar. Aí pegou ar e tal. E aí, no dia seguinte, o Pinho te defendeu. Nesse dia eu me afastei dele. A gente ainda tinha... Só que rolou uma... Você lembra daquela época dos nomes de duplas sertanejas, nomes bizarros e tal? Aqui lá eu comecei no meu blog, falar de nomes bizarros de duplas sertanejas. Ele resolveu trazer pro dele, porque aquilo lá foi uma das coisas que mais bombou na época no blog Nejo. Nomes bizarros de dupla. E eu falava isso. Aí ele começou a trazer pro blog dele, ele pediu autorização pra mim. Posso pôr no meu blog? Eu falei, pode, claro. Ele não só pôs no blog dele, como ele meio que... Ele viralizou o negócio, porque ele soltou mailing. Disparou por mail. Ele foi inteligente. Ele disparou por mail. E aquilo lá caiu no colo dele e o Fantástico fez uma matéria no Detetive Virtual, Tadeu Schmidt com o Piunte, velho. E com o Piunte, e foram na casa do Piunte entrevistar o Piunte. Aquilo lá eu comecei a sentir, pô, cara, isso aí foi paia. Eu falei, e o negócio, o cara tá colhendo os louros de uma coisa que eu trouxe. Mas aí foi... E eu me deixei afetar. Hoje eu vejo o tanto que eu fui infantil. Porque, cara, tá na internet, não tem dono, mano. Hoje eu vejo assim, se tá na internet, não tem dono. Se tá na internet, não tem dono. Eu não posso ser o cara que criou os nomes bizarros de dupla sertaneja. Não, velho. Já existia, cara. Tipo, nomes diferentes de dupla. O cara apenas, ele colheu os louros por uma coisa que eu comecei, mas ele foi inteligente. Eu não fui tão inteligente quanto ele. E aquilo ali, a guerra começou. Aquela tretinha dele sempre responder as minhas coisas. No fim... Veio essa treta do Vitor e Léo, me afastei. A gente ficou 1 ano e meio sem se falar. E aí depois... Mas aí também vocês pararam de alfinetar um outro? Aí começou entre os empresários. Aí eu mandava reclamação pros próprios empresários. Falei, por que você deu moral pro Piunte e não deu pra mim? Que tem os caras falavam. Um deles é o Wendel. Até hoje é amigo do Piunte. Eu até tô meio afastado do Wendel, mas tipo, por coisas naturais da vida mesmo. O Wendel do Jorge Mateus, a gente tem muito tempo que não conversa. Mas nessa época eu colocava ele, velho, no meio da treta. Falei, e ele ficava puto. Falei, não quero saber de vocês brigar, não. Vai brigar pra lá, que não sei o que tem. E aí, cara, hoje eu vejo o quanto isso foi ruim pra mim. Eu fui infantil. Você acha que prejudicou a sua carreira? Prejudicou demais. Mas eu por acho você entrou na eu fui pilha? burro, eu entrei na pilha. Eu fui burro de deixar isso me afetar. Porque aí o cara começou a crescer porque ele apareceu no Fantástico. Meses depois ele entrou na UOL. E eu, gente... E eu falava, mas o cara tá ali porque foi eu. Entendeu? E eu ficava com esse medo, eu ficava com essa raiva. Porque a gente até já falou sobre isso, mas assim, a concorrência, se o cara souber lidar com ela é totalmente válida e totalmente algo que ajuda o cara. Mas, ao mesmo tempo, se a concorrência ele não souber lidar com ela, acontece isso. Eu acho que você não soube lidar com... Não soube lidar. Né? Porque
Às vezes eu penso assim, uma concorrência e o cara vai fazer alguma coisa, também vou fazer. Eu crio ânimo, entendeu? Eu crio ânimo. Claro. Não, mas e pra você ver, no começo, quando eu comecei a conversar com ele, quando eu comecei o blog, eu escrevia uma coluna no site lá, eu escrevia uma vez por mês só. Eu só comecei a escrever diário depois que eu conheci o blog dele. Aí ele escrevia diário, eu falei, cara... Então, mas aí então, é uma concorrência... Aí eu comecei a escrever todo dia. Então, e eu mandei um e-mail pra ele na época, cara, muito bom conhecer o seu trabalho, muito bom conhecer o site, vamos nos aproximar. Aí foi onde a gente se aproximou. Só que ele sempre foi mais safo, inteligente e tal, cresceu, e eu fiquei pra trás nessa época porque eu fiquei puto por conta dessas coisas que aconteceram. Só que aí a coisa continuou normal, ainda tinha meu trabalho acontecendo, por mais que eu me deixasse afetar por isso, comecei a frequentar os DVDs, a galera começou a chamar. Foi aquela ocasião do Chitãozinho Chororó fazer os eventos de 40 anos. Teve um primeiro evento que foi um show com... Não foi nem o DVD, foi um show com o João Carlos Martins lá, que eu fui, no Via Funchal. Depois foi os 3 DVDs do 40 anos de Chitãozinho Chororó. Eu paguei do meu bolso pra ir. Ninguém me chamava na época, não. Eu paguei do meu bolso pra ir na gravação. E aí a galera começou a chamar pra ir também. Aí eu comecei a frequentar os mesmos eventos que ele. Aí eu comecei a ir em 4, 5, 6, 8 DVDs por mês. E ele sempre tava. Chegou um dia que a gente viu, vou ter que conversar, não vai ter como. A gente vai se esbarrar sempre, vou ficar vindo nas costas pro cara. E aí se tornou uma relação cordial. Ele não me segue em rede social, eu não sigo ele. E fica por isso mesmo, na conversa necessária, quando tá em algum evento, e só. Aí eu fico sabendo, às vezes, assim, que ele fica putinho com alguma coisa minha, tem ciúminho de alguma coisa que é mais próxima minha, que, tipo, gente que me conta, o Piunte viu uma foto minha com você hoje, veio conversar comigo, tem meses que ele não falava comigo, hoje ele me chamou, porque viu uma foto minha com você. Você vê que o cara ainda se afeta um pouco, sabe? E hoje virou um pouco o contrário, pelas notícias que eu fico sabendo, assim, hoje ele se afeta mais comigo do que eu com ele, então... Já virou uma coisa meio natural. E, Marcão,